gente, no capítulo 5, verso 18. Vamos ler o 17 também, só para a gente entender bem isso. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ou seja, eles não tinham lugar, não era na casa e nem na vida deles. Eles queriam dizer para Deus o seguinte: nós não temos lugar para você em nossa região, por favor, vá embora. Ao entrar Jesus no barco, vejam bem, Jesus foi embora, irmãos. Jesus não ficou lá dando sermão para eles. Vocês chegam e mandam Deus embora. Eu quero ver. Deus veio atrás de vocês e vocês mandaram Deus embora. É o que às vezes nós fazemos. Fui à casa do fulano de tal, cheguei lá e disse assim: eu não quero saber nada de sua religião, porque você não foi lá para representar Deus, você foi lá representando uma religião, um credo religioso. Ele já tem a sua religião, ele não precisa da sua. Jesus não foi lá para apresentar uma religião, ele foi lá para apresentar a si próprio. Ele foi lá para representar o céu diante das pessoas, mas nem o céu foi capaz de devolver aqueles corações. Era preciso algo mais, era preciso que alguém humano tomasse a forma humana, como humano, e começasse a dizer o que Deus havia feito na vida dele. Não bastava apenas um milagre momentâneo, o milagre teria que ser maior do que apenas um instante. E foi isso que Jesus fez. Então vejam bem, olha só, e ele tentou pedir para Jesus para ir com ele. Então Jesus disse assim: ao entrar no barco, Jesus não permitiu, mas disse a ele: vai para a tua casa, para os teus. Ele tinha um endereço para ir, ele tinha um lugar para ir. A tua casa não significava exatamente a casa onde ele morava apenas. A casa dele era onde ele vivia. Ou seja, as pessoas mandaram Deus embora da terra deles, mas a terra daquele moço era onde ele vivia. Então Jesus diz: vai para a tua casa onde tu moras e onde você vive como região. Você tem agora uma responsabilidade. E conta aos teus, olhem só, e conta para os teus, anuncia tudo que o Senhor te fez no dia de hoje. E como ele teve compaixão de ti. Que coisa extraordinária. Ele teria que voltar, ele teria que agora esquecer a vida passada. Mas esquecer uma vida passada para nós é uma das coisas mais difíceis que existe em nós seres humanos. Quase sempre nós vamos lembrando do passado. E quando nos lembramos, às vezes alguns de nós lembramos com saudade. Aquele moço esqueceu a vida passada porque agora ele tinha um futuro. O seu futuro iria determinar a quem ele realmente estava seguindo. Se um credo religioso, se o credo de Jerusalém, ou se ele estava seguindo o Senhor dos céus e da terra, que por coincidência estava agora em Jerusalém. Então ele estava representando alguém e não uma denominação. Representar alguém. Quando eu me aproximo de uma pessoa, eu tenho que ser representante de alguém, não de uma fachada, não de uma crença qualquer, mas eu tenho que representar uma pessoa. E a Bíblia diz que o moço, olha só o que ela diz aqui, ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Decápolis são 10 cidades. Decápolis, tudo o que Jesus fizera. E todos o quê? O que diz aí? E todos se maravilhavam, todos se admiravam, todos estavam encantados. Por quê? Porque ele não estava falando dele, irmãos. Ele estava falando de quem? De Jesus. Ele chegava nas pessoas e dizia assim: olha, Deus me encontrou e Deus mudou a minha vida. Deus restabeleceu a minha vida. Eu estava perdido, eu não tinha mais esperança. E Deus me tornou, Deus não somente me trouxe esperança, mas me tornou um canal de esperança. O que somos nós? Canais de esperança ou canais religiosos? Milhões de pessoas perecem do lado de fora das 4 paredes de nossas igrejas. E por que elas perecem? Lá fora
Sabe por quê? Porque nós estamos aqui dentro. Quando nós sairmos daqui e formos lá para fora, como Jesus fazia, então nós vamos ver o que Deus vai fazer por e através de nós. Eu quero ler um texto de um livro. Esse livro aqui todos vocês têm em casa. Alguns 5 anos atrás aqui foi distribuído. Se você não tem esse, talvez você tenha o Beneficência Social. É o mesmo livro, só muda a paginação. Eu quero ler um texto desse livro aqui, para depois você levar para a sua casa o que Deus tem em termos de recado para cada um de nós. Olha só o que ele diz aqui. Esse texto, ele tem uma mensagem de uma importância extraordinária para cada um de nós. Olha só. Jesus disse: vai para a tua casa, para os teus, vai para a tua terra, para aqueles que são teus amigos, teus vizinhos, que vivem na tua região. Olha só. Irmãos e irmãs, visitai aqueles que residem próximos de vocês, e com simpatia e bondade proclamai e cativar-lhes o coração. Você está entendendo? Cativar o quê? Coração. É muito diferente. A nossa abordagem nas últimas décadas com as pessoas tem sido uma abordagem única e meramente religiosa. Com raríssimas exceções, nós temos usado a abordagem que Jesus usava. E aí vem a serva do Senhor e diz assim: visitai os que vivem próximos de vocês e procurai cativar-lhes o coração. Cuidai de trabalhar de tal maneira que desvaneçais os preconceitos em vez de criá-los. Lembrai-vos que aqueles que conhecem a verdade para esse momento presente e ainda limitam seus esforços à sua própria igreja, achando que nós temos que salvar apenas a igreja, os que estão na igreja, os jovens da igreja, os meninos da igreja, os idosos da igreja, as pessoas da igreja, olhem só, recusando-se a trabalhar por seus vizinhos, ainda não convertidos, serão chamados a prestar contas no juízo.